No outono de 1941, a Wehrmacht parecia invencível. A Operação Barbarossa destruiu as defesas soviéticas, capturou 600 mil prisioneiros e milhares de tanques. No norte, Leningrado estava sob cerco. No sul, as forças alemãs haviam varrido a Ucrânia e a Crimeia. No centro, o grupo de exércitos do marechal de campo Fedor von Bock havia avançado até Smolensk, a apenas 290 quilômetros de Moscou. Parecia inevitável. Na Operação Tufão, Hitler anunciou que era o momento da última grande batalha decisiva da guerra. O Oberkommando des Heeres alemão montou o palco esperando uma vitória rápida e esmagadora para consolidar sua dominação na frente oriental. No entanto, por trás dessa estratégia ambiciosa, falhas críticas começaram a surgir. Enquanto os Panzers avançavam rumo à capital soviética, enfrentaram desafios inéditos para o Blitzkrieg, grandes distâncias, forte resistência soviética e condições brutais, sendo detidos a 24 quilômetros da cidade. O que fez esse avanço alemão quase imbatível hesitar tão perto da vitória? E como esse fracasso se tornou um ponto de virada que redefiniu o destino da frente oriental? Junte-se a nós, enquanto desvendamos a história da Operação Tufão e exploramos as razões cruciais por trás do colapso do ambicioso avanço alemão para capturar Moscou. Desde a Barbarossa, Hitler priorizou destruir exércitos soviéticos ao invés de capturar alvos estratégicos como Moscou. Até agosto de 1941, suas ordens priorizavam garantir a Crimeia, recursos da Ucrânia e cortar o acesso soviético ao petróleo, em vez de focar em Moscou. Em agosto, vitórias alemãs ao norte e sul da frente oriental e relatos da fraqueza soviética convenceram Hitler. As forças soviéticas estavam vulneráveis perto de Vyazma e Briansk, a oeste de Moscou, criando chance para um cerco decisivo. Após ser convencido pelo Oberkommando des Heeres e generais, Hitler emitiu a diretriz do Führer número 35 em 6 de setembro, ordenando destruir forças soviéticas perto do grupo de exércitos Centro e avançar sobre Moscou. Para cumprir a diretriz do Führer número 35, o grupo de exércitos Centro e o Oberkommando des Heeres planejaram a Operação Tufão, ofensiva em uma frente de 240 quilômetros. Ela reuniu 1.900.000 homens, 15 divisões Panzer, 8 divisões motorizadas e 47 divisões de infantaria, apoiadas por 4.000 peças de artilharia pesada, 549 aeronaves e 1.700 tanques. Pela primeira vez, a Wehrmacht teria superioridade numérica e qualitativa sobre os soviéticos. O plano visava cercar as forças soviéticas em Vyazma e Briansk. O terceiro exército Panzer de Hermann Hoth atacaria pelo norte e o quarto exército Panzer de Erich Höppner pelo sul para prender os defensores em Vyazma, enquanto o segundo exército Panzer de Heinz Guderian cercaria Briansk. Uma vez que esses bolsões fossem eliminados, o caminho para Moscou estaria aberto. A operação começou com o ataque de Heinz Guderian a Briansk em 30 de setembro, seguido pelo avanço principal em 2 de outubro. Mas a logística era um grande desafio. As linhas férreas capturadas operavam com 50% a 66% da capacidade, enquanto as demandas das guarnições na Polônia consumiam os suprimentos. O grupo de exércitos Centro contava com só 4 terminais ferroviários para 6 exércitos, prejudicado por estradas ruins e falta de transporte motorizado. Com 2/3 de sua artilharia puxada por cavalos, a Alemanha impunha à sua austera força no leste um esforço imenso. Só 6.500 das 13.000 toneladas diárias de suprimentos chegavam à linha de frente, criando um pesadelo logístico.
Enquanto a Alemanha enfrentava obstáculos logísticos, a situação soviética era muito mais grave. A defesa de Moscou foi responsabilidade da frente ocidental do tenente-general Ivan Konev, com 6 exércitos de fuzileiros, um grupo de cavalaria com 5 divisões e 3 divisões de fuzileiros da reserva. Ao sul, a frente de Briansk do tenente-general Andrei Yeremenko dava apoio, enquanto a frente de reserva do marechal Semyon Budyonny somava 6 exércitos, 2 já preenchendo lacunas. Essas forças, totalizando 95 divisões com 864 mil soldados de combate, estavam espalhadas e desgastadas após meses de contra-ataques fragmentados ordenados por Stalin. As divisões de fuzileiros soviéticas, compostas em sua maioria por recrutas mal treinados, tinham em média apenas 5.000 a 7.000 soldados, menos da metade de sua força autorizada. Artilharia pesada, tanques médios e aeronaves de combate estavam em falta crítica, deixando as forças soviéticas em grande desvantagem contra o exército alemão bem equipado. Além disso, Stalin recusou-se a trocar espaço por tempo, limitando seus generais e obrigando-os a defender Moscou a qualquer custo, diante do avanço alemão. A batalha por Moscou começou em setembro, com os blindados de Guderian lançando um ataque rápido. Avançando para nordeste rumo a Orel e ao norte para Briansk, romperam 5 divisões e abriram o flanco sul do 13º Exército Soviético à força. Em 3 de outubro, as forças de Guderian tomaram Orel tão rápido que passaram por bondes ainda nas ruas, obrigando o 13º Exército a recuar para Briansk. Em 2 de outubro, iniciou a ofensiva principal. O 3º e o 4º Exércitos Panzer atacavam forças soviéticas perto de Vyazma. O 3º Exército Panzer avançou de Smolensk, rompeu a ligação entre o 19º e o 30º Exércitos e tomou as passagens do rio Dnieper em 2 dias, abrindo caminho para Vyazma. Ao sul de Vyazma, o 4º Exército Panzer de Hoepner rompeu as linhas soviéticas e destruiu os exércitos 43º e 33º de Budyonny. Em 5 de outubro, Hoepner ampliou a brecha e lançou o 57º Corpo Panzer nas posições traseiras soviéticas a leste de Vyazma. As divisões de infantaria do Grupo de Exércitos Centro cercaram 4 exércitos soviéticos, o 16º, 20º, 24º e 50º, impedindo-os de recuar ou ajudar seus aliados em Vyazma e Briansk. A pressão alemã crescia, apertando o cerco aos defensores soviéticos. Quando a Operação Tufão começou, o Kremlin manteve o foco na Ucrânia e demorou 3 dias para reagir. Reservas vieram rapidamente dos Urais, Ásia Central e Extremo Oriente, mas esses reforços sofreram forte pressão alemã. Ao norte, a fracassada contra-ofensiva de Konev resultou em grandes perdas soviéticas. No centro, a frente de reserva de Budyonny colapsou sob o ataque do 4º Exército Panzer, deixando suas forças em ruínas até 4 de outubro. Stalin, irritado com esses fracassos, demitiu Konev e cogitou executá-lo. Em 5 de outubro, ele nomeou o general Georgy Zhukov, seu comandante mais capaz, para liderar a defesa vacilante. Em 7 de outubro, a situação havia piorado ainda mais. As ordens de Konev para retirar o 16º, 19º e 20º Exércitos eram impossíveis de cumprir pela pressão alemã. Perto de Vyazma, as defesas de Budyonny cederam a ataques blindados, e os panzers alemães cercaram 400 mil soldados soviéticos de 5 exércitos. Em 5 dias, as forças alemãs destruíram 25 divisões de fuzileiros e 5 brigadas de tanques na Batalha do Kessel ou do Caldeirão. No sul, Guderian teve atrasos por falta de combustível, mas cercou forças soviéticas perto de Briansk.
O bolsão não foi totalmente fechado, mas várias forças soviéticas ficaram presas, enquanto algumas divisões escaparam. Em outubro, o Exército Vermelho sofreu perdas catastróficas. 1 milhão de homens, incluindo 673 mil capturados, além de 1.277 tanques e 4.378 peças de artilharia destruídas. A primeira fase do tufão destruiu 64 divisões de fuzileiros soviéticos, 11 brigadas de tanques e 50 regimentos. A propaganda alemã, confiante no sucesso, afirmou que a guerra já estava ganha. Mas o caminho para Moscou ainda estava à frente. O 24º Corpo Panzer de Guderian ficou 2 dias parado em Orel esperando combustível. Com a retomada do avanço a Tula, a forte resistência dos T-34 no rio Lisica e em Sensk atrasou o progresso. Em 7 de outubro, uma leve neve marcou o começo da Rasputitsa, temporada de lama que paralisou as forças alemãs até o inverno endurecer as estradas. Enquanto isso, o Oberkommando des Heeres enfraqueceu o grupo de exército centro ao redirecionar forças. O 9º e o 3º Exército Panzer tomaram Zev e Kalinin, enquanto o 48º Corpo Panzer de Guderian seguiu para Kursk. Esses desvios enfraqueceram o avanço a Moscou, enquanto Zhukov mandava reforços para as defesas a oeste da capital. Em Borodino, Yelnya e Mocháysk, Zhukov reuniu 18 divisões de fuzileiros, 11 brigadas de tanques e 90 mil homens para defender Moscou. Maloyaroslavets caiu para o 57º Corpo Panzer em 18 de outubro, mas reforços soviéticos do 33º Exército. Ao norte, batalhas intensas em Volokholamsk atrasaram o avanço até 27 de outubro, enquanto neve, chuva e lama dificultavam muito a mobilidade alemã. Apesar do progresso, a resistência soviética e as condições deterioradas continuaram a desgastar a ofensiva alemã. Em 18 de outubro, as forças de Hoppner haviam rompido a linha de Mocháysk, capturando Mocháysk e avançando até cerca de 88 quilômetros de Moscou. A defesa da 32ª Divisão de Fuzileiros em Borodino atrasou, mas não impediu o avanço alemão. Essa vitória lembrou o triunfo de Napoleão em Borodino em 1812, causando pânico entre os moscovitas. Civis fugiram da cidade e o governo foi para o leste, mas Stalin e o alto comando ficaram. Apesar dos avanços, os alemães enfrentaram desafios logísticos cada vez maiores. Estradas lamacentas e suprimento ruim causaram grave falta de combustível e munição ao grupo de exército centro. Em 24 de outubro, esses problemas e o piora do clima forçaram as forças de Bach a parar, transformando a campanha em uma custosa guerra de atrito. No sul, o avanço de Guderian rumo a Tula teve obstáculos parecidos. Após atrasos em Mtsensk e semanas tentando reabastecer, o 24º Corpo Panzer avançou novamente em 22 de outubro. Em 28 de outubro, suas forças romperam as defesas ao sul de Tula, mas a resistência da milícia local, tropas da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, artilharia antiaérea, brigada de tanques e divisões de fuzileiros, frustrou o ataque direto à cidade. A lama profunda restringiu a mobilidade alemã, dando a Tula e Moscou um alívio temporário até o congelamento das estradas no inverno. O novo ataque de Guderian a Tula enfrentou desafios significativos. Após contornar unidades soviéticas menores, o 2º Exército Panzer teve que desviar recursos para proteger seu flanco direito. O 53º Corpo devia proteger as linhas de suprimento, mas ataques dos 3º e 50º Exércitos soviéticos causaram uma batalha de 10 dias, atrasando o avanço de Guderian até 18 de novembro.
Esses confrontos esgotaram estoques críticos de munição e combustível, interrompendo o ímpeto. Enquanto isso, Zhukov estava rapidamente construindo suas defesas. No fim de outubro, chegaram em massa 10 divisões de fuzileiros, 19 unidades blindadas e várias milícias e cavalarias. Novembro trouxe 22 divisões de fuzileiros, 17 brigadas, 14 divisões de cavalaria, 4 unidades blindadas e 11 batalhões de esquiadores. Em novembro, Zhukov reuniu 38 divisões de infantaria, 3 de tanques e 14 brigadas de tanques, mesmo com muitos soldados pouco treinados. Desdobrou essas forças estrategicamente ao longo da frente ocidental de Moscou. 7 exércitos, incluindo o 50º, foram encarregados de defender Tula e seus acessos. A insistência de Stalin em ofensivas causou contra-ataques dispersos, mas Zhukov reuniu força para atrasar Guderian e manter a linha. Implacavelmente focado, Zhukov manteve a disciplina entre seus comandantes e se preparou para a luta decisiva para defender a capital soviética. Em meados de novembro, Hitler enfrentava uma decisão crítica: avançar até Moscou ou parar para reorganizar no inverno. Confiante na vitória, ele ordenou ao grupo de exércitos centro retomar a ofensiva em 15 de novembro, prevendo mais um esforço final e triunfaremos. O plano previa um duplo cerco de Moscou. A 3ª e 4ª Armadas Panzer, com 18 divisões, atacariam pelo norte. O 2º Exército Panzer de Guderian, com 9 divisões, tomaria Tula e avançaria pelo sul. Para fixar as forças soviéticas em posição, o 4º Exército do Marechal de Campo von Kluge, com 14 divisões de infantaria, lançaria ataques de fixação ao longo do rio Nara. Apesar da intenção ousada, a ofensiva enfrentava grandes desafios. Bach agora liderava só 38 divisões, metade do início da campanha. O 3º Exército Panzer esgotou reservas em Kalinin e os contra-ataques obrigaram o 2º e 9º Exércitos a proteger os flancos expostos de Bach. A logística também continuava crítica lá. A falta de suprimentos dificultava o grupo de exército centro e as ferrovias mal conseguiam entregar mantimentos reduzidos. Os homens de Box começaram o esforço final com poucos recursos, cientes de que o resultado seria decidido por detalhes. A batalha final por Moscou iniciou em 18 de novembro com o ataque alemão do 27º Corpo do 9º Exército, apoiado pela 1ª Divisão Panzer. Eles forçaram o Major-General Dmitry Leliashenko e o 30º Exército a recuar para Klin, a 84 quilômetros de Moscou, permitindo que o 3º Exército Panzer cruzasse o rio Lama, a 96 quilômetros da cidade. Em 18 de novembro, o principal avanço alemão começou quando o 5º Corpo e o 46º, o Corpo Panzer, romperam a brecha entre o 30º e o 16º Exércitos. O 16º Exército de Rokossovski recuou para Istra, abrindo uma brecha para os alemães. Em 23 de novembro, Klin caiu, mas Bach precisou defender seu flanco esquerdo dos contra-ataques de Konev, perto de Kalinin. Enquanto isso, combates intensos ocorriam em Istra, onde a 78ª Divisão de Fuzileiros de Rokossovski resistia bravamente à SS das Reich. Apesar da queda da cidade em 27 de novembro, a batalha causou grandes baixas a das Reich e deu ao general Zhukov tempo vital para reforçar Moscou. O clima e a escassez de suprimentos dificultaram o avanço alemão, mas Bach continuou pressionando. Em 27 de novembro, o 56º Corpo Panzer chegou ao canal Moscovalga, mas foi repelido pelos soviéticos.
Mais ao noroeste, a 2ª Divisão Panzer capturou Krasnaya Poliana em 30 de novembro, mas a resistência de Rokossovski, o clima piorando e a falta de combustível interromperam o avanço alemão, deixando o destino de Moscou ainda incerto. No fim de novembro, Guderian focou em repelir contra-ataques perto de Tula e reunir combustível para um ataque final. Enquanto isso, reforços soviéticos chegaram e os 50º Exército do tenente-general Ivan Boldin lançou ataques que danificaram o flanco direito de Guderian, forçando-o a desviar divisões para protegê-lo. Isso atrasou o cerco de Tula. Em 24 de novembro, o 24º Corpo Panzer de Guderian avançou ao nordeste de Tula, mas encontrou defesas soviéticas mais fortes que o esperado. Ele teve pouco apoio do 4º Exército de von Kluge, que demorou a ajudar. Guderian cortou brevemente a rodovia Tula-Moscou em 3 de dezembro, mas recuou no dia seguinte após o contra-ataque dos blindados soviéticos de Zhukov. Enquanto isso, o 4º Exército de von Kluge ficou inativo até o fim de novembro, permitindo que Zhukov transferisse tropas para apoiar Rokossovski. Von Kluge só atacou em 1º de dezembro com 4 divisões, mas o exército Panzer de Hoepner já estava estagnado, tornando os esforços de von Kluge insuficientes e tardios. Depois que Zhukov trouxe as reservas ao centro, von Kluge recuou pelo rio Nara, admitindo a derrota. Segundo Zhukov, a ausência de ataques centrais permitiu mover reservas para segurar os flancos alemães. No início de dezembro, o avanço alemão atingiu o auge. Em Khimki, a menos de 12 milhas de Moscou, as tropas alemãs ficaram sem combustível e munição, após 155 mil baixas e mais de 700 tanques perdidos. Sem o conhecimento dos alemães, o Exército Vermelho ganhou vantagem numérica com a chegada de reforços. Em 8 de dezembro, Hitler mandou suspender a ofensiva e instruiu Bach a manter o território conquistado. Em 5 de dezembro, os contra-ataques soviéticos começaram no extremo norte da frente, a leste de Klin. O 3º Exército Panzer, já enfraquecido, estava vulnerável. O coronel-general Hans Reinhardt manteve seus tanques perto da linha de frente, expondo-os a avanços rápidos dos soviéticos. O 1º Exército de Choque, o 10º e o 20º Exércitos coordenaram ataques, forçando o 3º Panzer a recuar para Klin e o 4º Panzer para Istra. Em 11 de dezembro, as forças de Rokossovski haviam expulsado os alemães de Istra, e o flanco esquerdo de Bach estava à beira do colapso. Em 12 de dezembro, Rokossovski cortou a retirada do 3º Panzer, ao tomar estradas-chave e isolar 4 divisões Panzer. Alemães conseguiram escapar, mas tiveram grandes perdas. Ao sul, Guderian sofria pressão crescente das forças soviéticas em torno de Tula. O 50º Exército de Bolden, reforçado, atacou a frente e os flancos, forçando Guderian a recuar para Orel até 12 de dezembro. A retirada alemã selou o fracasso da Operação Tufão e salvou Moscou. A Operação Tufão quase terminou em desastre para a União Soviética. Entre 30 de setembro e 15 de dezembro, o Exército Vermelho teve cerca de 1,5 milhão de baixas, sendo 350 mil só em dezembro, e foi obrigado a evacuar Moscou. O Grupo de Exército Centro perdeu mais de 150 mil homens e muitos equipamentos pesados. 800 tanques, 983 peças de artilharia, 473 morteiros pesados e 800 canhões anti-tanque foram destruídos ou abandonados durante dezembro. Porém, o maior golpe para a máquina de guerra alemã foi psicológico. O mito de invencibilidade da Wehrmacht foi destruído, especialmente quando as forças eslavas, consideradas sub-humanas, resistiram.
Hitler perdeu a confiança em seus generais, demitiu o chefe do Oberkommando des Heeres e assumiu o comando. Ele demitiu comandantes como Bach, Guderian, Hoppner, Strauss e 4 de corpo. A primeira fase do tufão foi taticamente bem sucedida, com a liquidação dos bolsões de Vyazma e Briansk, mas problemas logísticos e a falha de Guderian em fechar o bolsão de Briansk permitiram que tropas soviéticas escapassem para Tula. A pausa operacional de novembro, quando o Exército Vermelho estava cambaleando, foi causada por falhas logísticas que impediram que suprimentos vitais chegassem à linha de frente. Quando Bach retomou o ataque, os reforços soviéticos e o clima severo começaram a favorecer Zhukov. A fase final do tufão, o avanço sobre Moscou, foi a mais falha. O Oberkommando des Heeres e Bach, tendo subestimado as reservas soviéticas, comprometeram todos os soldados restantes, presumindo que o Exército Vermelho não tinha mais forças para resistir. A autoconfiança de Hitler, reforçada por relatórios otimistas, fez com que acreditasse que um ataque final derrotaria a União Soviética. Mas com a chegada de reforços da Sibéria e a formação de novos exércitos soviéticos, essa suposição desmoronou. Diferente da Polônia, França e dos Países Baixos, a União Soviética não iria colapsar sob o peso da agressão alemã. Em vez disso, a partir dos portões de Moscou, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva para o oeste, um avanço implacável que, ao longo de 3 anos e meio, culminaria na queda de Berlim.